Quando o pai que tem o filho, que o filho é endemoniado, e ele vira para Jesus e fala: Jesus, se o Senhor puder fazer alguma coisa, salva o meu filho. E Jesus pergunta: ué, se eu puder, tudo é possível que crê. E ele responde de pronto: eu creio. Aí depois tem uma pausa e ele fala: ajuda-me na minha incredulidade. Ou ele crê ou ele não crê. As duas coisas não fazem sentido juntas. Ele precisava crer em algo mais. E a gente falou sobre isso hoje de manhã. A fé vacilante versus a fé genuína. Quem quiser assistir está lá. E um outro texto que me chama muito a atenção e que eu quero compartilhar com vocês, que sempre foi uma crise para mim. Eu queria que você abrisse em Lucas 18, a partir do verso 35. Esse texto, que é o texto do cego na beira do caminho. 3 evangelhos falam sobre esse texto: Mateus, Marcos e Lucas. O único que dá nome ao cego é Marcos, que chama esse cego de Bartimeu. Mas a gente vai estar vendo no evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35. E o texto diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Irmãos, eu sinceramente entrava em crise com esse texto. O irmão está desesperado, está chorando, o povo repreendeu ele, ele vira para Jesus e Jesus pergunta: o que você quer? Não, Jesus, eu vim aqui só para bater papo com o senhor. Vocês nunca pensaram isso, não? Só eu que pensei isso. Existe algo profundo aqui, existe um segredo espiritual aqui. Jesus tinha razão para perguntar isso, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, essa tarde, né? E eu quero compartilhar com vocês sobre isso. E Jesus diz: Senhor, e o cego diz: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar? Senhor, queremos aprender sempre mais da Tua Palavra, queremos viver o Evangelho na sua plenitude, queremos entender, Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez na vida desse cego que é Bartimeu. Senhor, ensina-nos a ter uma visão que vai além do simples físico, desse nível aqui. Nós queremos ver mais do Senhor, nós queremos experimentar mais do Senhor. Revela a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas todo cego vive à margem da sociedade. Por exemplo, se ele fosse surdo, ele podia ser qualquer coisa, ele podia trabalhar. Podia ser marceneiro, podia trabalhar, podia pegar esmola, podia vender coisas, se ele fosse surdo. Se ele fosse aleijado, também poderia fazer algumas coisas. Mas o fato dele ser cego, um cego na cultura judaica da época, era ninguém. Ninguém. Os próprios pais do cego colocavam ele à beira do caminho para que ele pedisse esmolas. Eu não acho estranho o fato de nem Mateus, nem Lucas terem falado sobre o nome do cego, porque isso não era importante para a sociedade. Não era importante. O cego não era ninguém. Quanto a isso, eu quero compartilhar algo profundo com vocês. Às vezes, nós mesmos, diante da sociedade, diante das pessoas, nós não somos ninguém. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele foi liberto das drogas.
E ele falava para mim: pastor, ninguém tinha expectativa nenhuma em mim. Ninguém achava que eu ia a lugar nenhum. As pessoas já me deixavam de lado, minha própria família desistiu de mim. Irmão, se você está passando por alguma necessidade hoje, se há algum problema que você quer apresentar diante de Deus, hoje é o dia. Nessa tarde, eu quero dar certeza para você, que aquilo que você apresentar diante de Deus hoje, será ouvido e será respondido. A palavra diz que esse cego participava de uma situação que era algo muito constrangedor para ele mesmo. Ele estava ali, ele era cego, ele tinha a sua dificuldade. Só que, como aquele cego, ele teve algo de fantástico, que eu acho que é válido para a gente. Aquele cego estava atento às coisas que aconteciam ao seu redor. Não é porque você está no centro do furacão, que você não deve olhar para as coisas que acontecem à sua volta. Por exemplo, muitas das pessoas que estão aqui, alguém disse para elas: olha, você vai lá na igreja, que Deus vai transformar a sua história. Sim ou não? Vai lá, Deus tem algo para você. Não vive do jeito que você está, não fique do jeito que você está. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Então aquele cego Bartimeu, no verso de número 36, olha aí. Ele era o cego, vivia à beira do caminho pedindo esmola. Ele ouviu a multidão passando e ele perguntou: o que estava acontecendo? Irmãos, o quanto você tem perguntado para as pessoas, o que você percebe na vida? Quais são as situações que estão acontecendo à sua volta? O que você acha que é importante para mim? Esse cego chamado Bartimeu, ele descobriu que ele precisava de ajuda. Verso de número 38. Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A maioria de nós vive uma situação de orgulho. Não, eu sei resolver os meus próprios problemas. Eu sei o que fazer. Não, daqui a pouco isso passa. Não, isso é uma coisa que acontece de momento. Não vai acontecer de novo. Não, eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ajuda. Chega uma hora que você toca o fundo do poço. Chega uma hora que você para de enxergar a realidade. Chega uma hora que você, como o cego Bartimeu, precisa clamar por ajuda. Você percebe? Ele gritava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sociedade repreendia Bartimeu e dizia: olha, não grita não, o mestre está passando, ele não vai te dar atenção. A própria população à sua volta, esse povo que andava com ele, não percebeu que Bartimeu falava algo profético. Profético. Como é que é o nome do pai de Jesus? José. Por que Bartimeu não gritava: Jesus, filho de José, tem misericórdia de mim? Jesus ouviu aquele cego. Existiam vários cegos, mas aquele cego em especial, ele tinha alguns segredos espirituais. Um deles, ele sabia que Jesus era rei, porque a linhagem de Davi era a linhagem imperial. Quem fosse filho de Davi era rei em Israel. Então não é à toa que aquele cego grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego queria mexer com o coração de Jesus. Ele queria mexer com o coração de Jesus. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Se você clamar, querido, assim como esse cego clamou, ele vai trazer você para perto dele. O que Jesus fez? Olha lá, verso de número 40. Jesus parou. Jesus estava indo para algum lugar. Só que o que aquele cego gritava era importante para ele, ele parou.
E depois que ele parou, ele ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando o homem chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: o que você quer que eu lhe faça? Essa é a parte que é a parte nevrálgica do texto, é algo que você precisa entender. Jesus quer te abençoar, mas Jesus vai te abençoar na medida da sua fé. Jesus não sabia o que aquele cego queria? Sabia. Se aquele cego não dissesse, Jesus poderia curar? Poderia. Mas Jesus queria ouvir dos lábios dele: o que você quer que eu lhe faça? Eu farei na medida da sua fé. Da sua fé. Irmãos, às vezes a gente pensa sobre oração, e se você pensar muito sobre oração, você vai ficar confuso. Pensa comigo. Deus é soberano ou não é soberano? Deus é soberano. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Não vai fazer? Você orando ou não, Ele vai fazer. Então por que Ele quer que você ore? Porque Ele espera que o mover do seu coração de fé se volte para onde Ele já está indo e você esteja indo em oração com Ele para o mesmo lugar. Você não move a mão de Deus, mas você se alinha à mão de Deus e você toca junto com a mão de Deus. O que Deus toca, você toca. Deus leva você a fazer coisas que Ele mesmo faria. Eu lembro de uma história que eu quero compartilhar com vocês. João Vitor, meu filho, hoje ele tem 10 anos. Na época ele tinha 2 para 3 anos. E a gente decidiu lavar o carro. Coisa de família, sabe? Coisa de sábado, à tarde. Reuniu toda a família, eu, Milene e João, para lavar o carro. Incrível, irmãos. A gente estava lá, eu botei os 3 baldes, eu e a Milene com todo o gás, né? Lavando lá, jogando sabão. João Vitor com o baldinho dele paradinho do lado da porta, pegava o paninho e fazia aquele círculo dele na porta. E tá ele. E o pano caía no chão. Ele pegava o pano do chão e ia na porta. A gente tirava correndo o pano da mão dele, botava no balde, lavava e ele ia para a porta. E tá a gente lavando o carro todo, e lá com sabão e tal. A gente já estava jogando água de novo, para acabar. E João Vitor tá com o paninho dele com sabão na porta. E tem que explicar para ele: não, meu filho, já acabou, agora a parte só que joga água. Joga água. Final, lavamos o carro, irmãos. Eu comprei uma Coca-Cola para comemorar. E a gente sentou e vocês tinham que ver o olhar de orgulho do João Vitor. Sentado assim, ó. O pensamento dele era: eu lavei o carro. Não lavou? Lavou ou não lavou? Lavou. Peraí, mas a participação dele não foi mínima? Foi mínima, mas ele estava lá. Ele estava lá. Irmãos, quando você ora, a mão de Deus já está se movendo. Mas Deus convida você a tocar o mínimo com a sua pequena mão. E aí quando algo acontece, você fala: uau, eu estava lá. Hoje de manhã eu falei, eu vou repetir. Nós oramos por uma moça que ela estava grávida, tem 2 ou 3 semanas isso. Nós oramos por ela, ela estava grávida com um filho de 5 meses. Ela teve uma bactéria no cérebro. Ela tinha que tomar um antibiótico que os médicos viraram para o marido e falaram para ele. Ela já estava em coma. Viraram para ele e falaram: olha, ela vai tomar esse antibiótico e o filho ela vai perder. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Estava aqui. A gente orou por ela. Irmãos, hoje ela já acordou. O filho dela está ótimo. O milagre de Deus foi liberado. Irmãos, eu me sinto todo orgulhoso, porque eu orei e foi curada. Mas você também orou e foi curada.
A glória de Deus tem sido derramada sobre essa igreja de uma maneira sobrenatural. Eu amo ver isso acontecendo aqui, porque essa não é a única história que a gente vê. De vez em quando a gente vê uma outra história acontecendo, sim ou não? É milagre em cima de milagre. Quem acompanhou a história da Bianca Toledo aqui? Irmãos, eu peguei essa mulher morta. Eu conheci a Bianca, ela estava grávida também, já estava acho que com 7 para 8 meses, eu não lembro. Uma semana aqui ela veio para o ensaio, numa terça-feira, estava chegando na igreja. Eu sentei, eu, minha esposa Milene, a gente batendo um papo com a Bianca, tudo tranquilo, ela feliz de estar chegando na igreja, contou as histórias dela na época do Raul Gil e tal, que ela cantava, tudo. Ótimo. Dia seguinte, Bianca está na perinatal, com uma infecção, ela não sabia, uma infecção generalizada já, ela parece que teve um rompimento no intestino, teve que tirar a criança às pressas, está vivo, graças a Deus, e a Bianca, por causa dessa infecção, ela teve que sair da perinatal e foi para um hospital no Meier, como é que é? Pasteur. Irmãos, eu vi a Bianca na terça-feira. Eu fui visitar ela 4, 5 dias depois. A Bianca já estava em coma, já estava traqueostomizada, é isso mesmo? Traqueostomizada. Quando eu cheguei, eu não conseguia reconhecer a Bianca, porque ela é branquinha, magrinha, bem magrinha, só o rosto da Bianca estava desse tamanho. Enorme. Você chegava perto dela e tinha um cheiro de bicho morto. Você encostava na pele dela e desmanchava. O que você encostasse, simplesmente desmanchava. Você conversava com os médicos, com os enfermeiros, todo mundo falava o seguinte: é só questão de tempo, ela já morreu. Já morreu. Os médicos tiveram que fazer uma operação, abriram ela de cima a baixo e tentavam suturar o estômago e o intestino dela, só que a pele dela estava desmanchando e não pegava mais ponto nenhum. Então a Bianca tinha que ficar aberta. Nisso que a Bianca tinha que ficar aberta, ela pegou uma superbactéria. Uma superbactéria. E a morte, todo mundo falando morte. Ela teve 3 paradas cardíacas. Uma das paradas cardíacas, o médico fez a massagem cardíaca no próprio coração ali, ó, assim, ó. A Bianca, os médicos já não sabiam mais o que fazer, então eles pegavam soro, sabe, e eles lavavam os órgãos, porque era a única coisa que eles podiam fazer. Eles lavavam os órgãos. Mas Deus deu à nossa igreja um compromisso com oração tão grande, tão profundo, que um milagre foi liberado dos céus. E hoje ela está aqui entre nós. Quem comprou o livro? Quem assistiu o vídeo? Procura na internet. Bianca Toledo. Então Deus quer atrair você para perto dele. Deus quer fazer algo a mais em você. Deus quer levar você a um mover dele. Deus quer chegar para você e perguntar o seguinte: o que você quer que eu te faça? Irmãos, quando Deus virar para você e falar isso, você precisa entender o segredo espiritual de Bartimeu. Tem segredo, pastor? Tem. 2 segredos. Primeiro segredo: Bartimeu reconheceu o senhorio de Jesus. Como é que Bartimeu respondeu? Que você quer que eu te faça? Verso 41. Senhor, eu quero ver. Ele não podia ter falado simplesmente: eu quero ver. Eu quero enxergar. Só que antes de falar eu quero ver, ele reconheceu o quê? Reconheceu o senhorio de Jesus. Eu não estou diante de qualquer um, não. Eu estou diante do rei de Israel, o filho de Davi. Eu estou diante do Senhor dos senhores. Então ele fala: Senhor,
Você precisa, quando Deus chamar você para perto dele e perguntar o que você quer, primeira coisa, reconheça o senhorio de Jesus. Ah, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é soberano, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o Deus desde a eternidade. Você precisa entender o valor da adoração. Vocês sabem a diferença entre adoração e louvor? Existe diferença entre adoração e louvor. Você adora a Deus reconhecendo quem Ele é. E você louva a Deus reconhecendo o que Ele faz. Então, quando você canta, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, adoração. Quando você canta, Senhor, transforma minha história, transforma minha vida, eu entrego tudo nas tuas mãos, louvor. Para que é importante você saber isso? Porque existe algo especial na adoração. Quando você vira para Deus e fala, Deus, eu reconheço quem o Senhor é, você está dando a glória devida que vai ser sempre dada a Ele. Apocalipse, fica um anjo diante dele gritando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. Santidade, você reconhece aquilo que Deus é. Então, assim como Bartimeu, reconheça quem Deus é na sua vida. E segunda coisa, ele não teve medo de pedir. Ele podia ter pedido como foi pedido hoje de manhã, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor conseguir, me cura aí. Se o Senhor puder. Não, ele falou, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Qual foi a palavra de Deus quando ele reconheceu o senhorio de Jesus e ele não teve medo de pedir? E Jesus, ele deseja e ele te abençoa na medida da sua fé. Quando você está aqui na igreja, eu creio que você quer algo especial de Deus. Eu creio nisso. Amém? Você quer algo especial de Deus. Mas é a sua fé que pode mover a mão de Deus para aquilo que Ele já quer fazer na sua vida. Mas Ele aguarda de você o seu passo de fé. Ele aguarda de você o algo mais de fé. Jesus tem interesse que você peça. Em Lucas, no capítulo 11, no verso 11, volta aí alguns versículos, alguns capítulos. A partir do verso 10, Jesus ensina a pedir. O que ele diz? Vamos a partir do 9. Por isso eu lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Por quê? Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Irmãos, essa é a noite que você pode colocar diante de Deus o seu pedido. E se você colocar diante de Deus o seu pedido, a sua vitória não é só para você. Jesus não podia ter curado esse homem no privado? Podia levar ele para um canto? Várias vezes Jesus fez isso. Várias vezes Jesus curava as pessoas e falava o seguinte: não conte a ninguém. Sim ou não? Não conte a ninguém. Mas a fé do Bartimeu precisava ser reconhecida. E quando a fé de um homem de Deus é reconhecida, todo o povo de Deus é abençoado. E no texto você pode ver que Jesus decide curar aquele homem no meio de toda a multidão, porque aquilo era de benefício para todo o povo.
Olha no verso de número 43. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Irmãos, a sua vitória não é só sua, não. A sua vitória é do povo de Deus. Quando Deus faz algo na sua vida ou através da sua vida, muitas pessoas são abençoadas. Às vezes nós achamos que a nossa tribulação é grande demais, que a nossa dificuldade é grande demais, e às vezes a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Mas assim como Bartimeu, queridos, todos nós passamos por situações de dificuldade na nossa vida, em que a gente precisa estar atento à voz de Deus, em que a gente precisa clamar a Deus, em que a gente precisa saber que uma hora Ele vai trazer a gente para perto dEle. A gente precisa reconhecer o senhorio dEle e rasgar o coração diante dEle. E quando a gente for abençoado, outros mais serão abençoados também. Às vezes você não sabe por que acontece a sua tribulação. Eu vou te dizer, a sua tribulação também serve para abençoar o outro. Abre lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Às vezes você ora e você chora e fala: Deus, por que eu passo por esse deserto? O seu deserto é fonte de bênção para você e para o outro. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Entende aqui? Quem está consolando a gente? Deus. Ok, vamos continuar. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa interessante. Aquilo que acontece de ruim na sua vida, uma hora vai virar bênção de Deus. Uma hora vai abençoar outra pessoa. Uma hora vai ser benefício para a sua vida. O texto, que é um texto que a gente fala várias vezes, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são rearrumadas, rearranjadas, reorganizadas, para ao invés de causar sofrimento e tristeza, provocar bênção de Deus. Então, irmão, se você está passando por alguma situação de tribulação, creia, a sua tribulação momentânea, ela vai passar para você. Enquanto ela não passa, clame, 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 clame a Deus. Rogue de forma desesperada. Uma hora, Deus vai trazer você para perto. Uma hora Ele vai perguntar o que você quer que Ele faça. Você apresenta diante de Deus o seu pedido. Você ora a Deus. E quando você orar, Ele vai liberar dos céus a bênção que você precisa. Você crê nisso? Ele vai liberar dos céus a bênção que você precisa. Ele vai arrumar a sua história para que você viva algo novo com o Senhor. Pastor, mas nesse momento eu não consigo orar. Pastor, nesse momento eu vivo mais angústia, depressão, tristeza, dor. Quando eu deito, os meus olhos já se enchem de lágrimas sem eu fazer nada. A tristeza tomou o meu coração. O que eu faço, pastor, enquanto a resposta não vem? Enquanto a resposta não vem, tome posse das promessas de Deus. E uma promessa da palavra de Deus que você possa tomar posse é Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica. Irmãos, qual a diferença entre oração e súplica? Oração é oração. E súplica é o quê? Súplica também é oração. Irmãos, tem hora que você ora assim, ó: Senhor, me abençoa,
me dá um dia de paz. É isso assim. Mas tem hora que não é mais oração. Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Eu vou morrer. A minha história vai acabar. Você chora, você se derrama diante de Deus, você suplica. Você suplica e suplica mesmo. Irmãos, toda ansiedade rouba a nossa paz. E se você deixar a ansiedade tocar no seu coração durante muito tempo, ela vai gerar depressão em você. Então, enquanto a resposta no Senhor não vem, você clama. Você faz oração e súplica, mas o texto continua e diz, com ações de graça. Sabe o que é essa ação de graça? É o seu passo de fé. Você está mal, você está orando, você está chorando, mas você fala assim, Deus, eu quero te agradecer, porque eu sei que uma hora o Senhor vai liberar. Uma hora a resposta vai vir. Davi fala isso no Salmo de número 13. Ele fala, até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele desespera. Salmo 13 é muito bom. Depois você dá uma lida lá. Mas no final ele fala que ele crê que Deus vai agir a favor dele. Então você ora, você suplica e você já chega com gratidão. Fala, Senhor, estou mal a beça, estou chorando, estou em depressão, mas eu já quero ser grato ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai fazer algo. E o que Deus vai fazer se você apresenta os seus pedidos a Deus com oração, súplica e ação de graças? A promessa dele reivindique a promessa dele. Se você pegar a sua ansiedade e entregar a Deus sua ansiedade, ele vai trocar a sua ansiedade, ele promete o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto a angústia não passa, Deus te dá a paz. A diferença dessa paz que o mundo não entende, porque para o mundo paz é ausência de guerra. Para o crente, paz é a paz no meio da guerra. Estranho isso, mas é isso que Deus promete. Deus não diz nesse texto que ele vai responder a sua angústia. Ele diz nesse texto que enquanto não está sendo respondida, ele vai te dar o quê? Paz. Então Deus promete gerar essa paz no seu coração. Mas creia que apesar de toda angústia, sofrimento, dor, tristeza, mágoa, Deus ainda quer fazer algo mais para você. Então clame, aguarde na paz, fala, Senhor, enquanto isso, eu quero receber da paz que excede todo entendimento. Mas, uma hora, ele vem, se aproxima, e ele libera dos céus aquilo que você precisa. Pastor, por que a gente passa pelo deserto? A gente passa pelo deserto, porque é no deserto que a gente aprende a clamar a Deus. Você nunca viu ninguém clamar a Deus quando está tudo bem, você já viu? Por que Bartimeu clamava desse jeito? Irmãos, ele era cego, ele queria ver, e ele clamava, ele gritava, e a sociedade se levantou contra ele e falou assim, já chega, né? Para de orar. Sabe, irmãos, quanto a Bianca Toledo, toda semana um médico vinha para falar para mim que ela já estava morta, toda semana. Ele falava assim, nem adianta mais orar. Eu falei, não, Deus, eu decidi diante do Senhor. Eu vou orar até dizer que não há mais vida. E a gente orou. Quem pegou essa época aqui? Foi lindo demais. Foi lindo demais. Vocês sabem como é que aconteceu com a Bianca Toledo? O Hospital Pasteur já não sabia mais o que fazer. Ela foi transferida para o Hospital Samaritano, né? Que tem ali na Gávea. Bom Samaritano? São Vicente, desculpa, São Vicente. Chegou no São Vicente, os médicos também não sabiam o que fazer. Então os médicos tomaram uma decisão, que eu nunca vi médico tomar, mas eles tomaram a seguinte decisão. Como a gente não sabe mais qual remédio está fazendo bem e qual remédio está fazendo mal, vamos parar tudo e vamos esperar. Falei, cara, essa aí até eu faço.
Isso eu faço. E eles decidiram parar de dar todos os remédios para Bianca. Bianca estava no UTI de nível 2. Em uma semana, sem nenhum remédio, ela saiu de nível 2 para nível 1. Na semana seguinte, sem nenhum remédio, de nível 1 para o quarto. E dali a 1, 2 semanas para casa. Fala que foi homem que fez isso. Fala. Fala que foi homem. Então clame a Deus, que Deus vai agir a seu favor. E eu quero encerrar esse culto da seguinte maneira. Se você tem um clamor diante de Deus que você quer apresentar agora, eu quero pedir que você fique de pé. Você bote a mão no seu coração. Você ore, você chore, você clame diante de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Se você virar para mim e falar, pastor, isso que eu estou orando é impossível, eu vou dizer para você, essa é a área que Deus gosta de agir. É no impossível que Ele gosta de agir. O que você quer apresentar diante de Deus? O que você acha que está morrendo? O que você acha que está ausente? O que você precisa de visão na sua vida? É cura física. Apresenta diante de Deus, clama a Deus. Você já pode estar orando, fecha seus olhos, bota a mão no seu coração, ora a Deus. É no físico que você precisa, clame ao Senhor. Pastor, não é no físico não, é no emocional. Os meus relacionamentos estão destruídos. Clame a Deus, Ele restaura famílias. Deus ama as famílias, Deus age de forma que não se compara diante das famílias. Ele lutou pelas famílias desde o início. Deus quis que Adão soubesse o quão importante era Eva, que Ele não fez Eva de uma vez, Ele esperou o momento certo para dizer, você precisa de uma ajudadora. Então clame pela sua família. Clame. É da ordem financeira, é algo na justiça, apresente diante de Deus. Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Deus, esse caso não está resolvido. Deus, não é liberado na justiça isso. Clame a Deus. Apresente a Deus e Ele se aproximará de você. Ele vai perguntar para você, o que você quer mesmo? E você fala, Senhor, Filho de Davi, Deus do universo, Senhor dos senhores, Deus dos exércitos, Deus de Israel, Salvador, faz algo a meu favor, eu preciso que o Senhor cure essa área da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti cada pedido, cada clamor, cada situação. Senhor, quantas coisas parecem ser destruídas na nossa vida, às vezes na área física, às vezes nos relacionamentos, às vezes é algo que as nossas mãos não conseguem alcançar, não é palpável mais, ó Pai. O nosso braço não alcança, nós precisamos do Senhor. Age, Deus, age em nosso favor. Jesus, Filho de Davi, não deixe que a sociedade calhe o nosso coração. Não deixe que o povo vire para nós e diz, olha, não clama mais não, ele não vai te ouvir. Não deixe que isso aconteça, Senhor. Nós vamos insistir e nós vamos clamar e nós vamos clamar ainda mais. Porque o Senhor diz para nós buscarmos, para nós pedirmos. O Senhor quer liberar algo novo nessa tarde, nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, ouve o clamor de cada um dos seus filhos, ó Pai, e age sobrenaturalmente.
Age com poder e glória, Senhor. Derrama, Senhor, do teu poder. Vem com a sua Shekinah e toca em nós, ó Pai. E que nós possamos, com o milagre que é liberado a nós, abençoar ainda muitas vidas. Porque as pessoas olharão o que o Senhor fez em nós e dirão: existe um Deus poderoso. Que muitos, assim como foi com Bartimeu, que todo o povo reconheça que há um Deus que age a favor desses teus filhos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor não libera para nós nem pedra nem serpente, mas o Senhor é o Deus que nos dá pão. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Nós clamamos, nós rogamos, nós entregamos a Ti os nossos pedidos, crendo que o Senhor vai agir através de nós e em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe você. Glória a Deus.